Jesus nunca disse para o homem cumprimentar o outro com um beijo no rosto. Olha, você tem que cumprimentar dando um beijo no rosto. O ósculo santo tem que dar, senão está fora da doutrina. O Senhor Jesus nunca disse isso. Jesus nunca ensinou isso. Como é que a doutrina é santa? Bom, agora ele está falando sobre o ósculo santo, né? Ele está dizendo que o Senhor Jesus nunca disse que o homem deve se cumprimentar com ósculo santo. Bom, o Senhor Jesus ele nunca disse que tem que se cumprimentar com ósculo, mas ele ensinou sim, até inclusive através dos apóstolos, que os cristãos devem se cumprimentar com ósculo santo. O Senhor acabou de falar aí, ósculo santo, ósculo da santidade, e não com ósculo comum. Então, pastor, pelo amor de Deus, o senhor está com a Bíblia na mão ainda e não abriu ela para dar esclarecimento. Então, veja que nas Escrituras Sagradas nós temos 5 versos, tá? Não vou colocar todos aqui, mas eu vou dar aqui as referências de 5 versos, aonde ensina que os cristãos devem se saudar com ósculo. E a igreja primitiva, eles se saudavam com ósculo. Os irmãos entre os irmãos e as irmãs entre as irmãs. Sabia disso? Não? Então busque literaturas paralelas de pessoas que foram buscar, sim, documentos, evidências da igreja primitiva. Então assim ele se saudava. Então, presta atenção, ósculo santo, 5 versos. Eu vou colocar aqui para você ver as referências. Ó, 1 Tessalonicenses 5:26, 2 aos Coríntios 13:12, 1 aos Coríntios 16:20, Romanos 16:16, 1 Pedro 5:14. E tem algumas pessoas que, de forma equivocada, alegam que o ósculo santo é algo comum na cultura de época. Meu Deus do céu, santidade não é cultura. Então significa que para eles essa prática é um costume cultural e não uma doutrina de Cristo. Se o ósculo santo e não ósculo comum, ele fosse cultural, então não seria santo. Tá entendendo, pastor? Se fosse cultural, obviamente, como é que vai ser santo? Então a gente tem que entender que existe uma questão de santidade neste ato. O pensamento errôneo de tratar o ósculo santo como sendo algo da cultura é atribuir o que é santo a coisas terrenas e não às coisas espirituais. É isso que o Senhor está fazendo. O Senhor está pegando o que é santo e está destruindo, está querendo mudar para coisas terrenas, cuidar de questões terrenas e não espirituais. Então é nessa aplicação que aparece a palavra ósculo santo. Aí entra um pouquinho de grego, tá? Então, quando a gente vai no grego, aí, usando a palavra filemate hagio, ao adicionar o grego a palavra hagios, significa algo muito santo. O senhor sabia disso? No grego, ósculo santo é isso, filemate hagio. E a palavra hagios significa algo muito santo, tá? Porque hagios deriva de Hagos, né? Hagos é uma coisa grande, é uma coisa sublime. Então é isso que o texto está enfatizando, referente ao ósculo. Que os cristãos, eles devem, sim, colocar em prática o ósculo santo, porque isso é um símbolo de afeição, um símbolo de santidade. Ao dizer que os cristãos deveriam saudar uns aos outros com o ósculo santo, Paulo estava ensinando que esse simples ato envolvia 3 partes, e não apenas 2 pessoas que se cumprimentavam, mas que Deus estava ali conosco, mas que Deus estava colocando em aprovação, estava ali confirmando este ato de 2 pessoas. Olha só, envolve também a Deus. Então ali existe 3 pessoas envolvidas, 3 partes envolvidas nesse sentido. Eu saudando o irmão, demonstrando um simbolismo de afeição e santidade, da mesma forma o irmão comigo, e Deus confirmando isso. E não basta apenas ser um beijo, aí sim é ósculo. Se for apenas um beijo, é um ósculo, porque é assim que o senhor entende. O senhor mesmo lendo a palavra santo, o senhor só entende que é um ósculo. Mas que esse beijo, ele precisa ser um beijo santo. Visto que é claro
que um beijo qualquer, ele pode ser usado até como símbolo de traição, como Judas fez, né? Mas quando o ósculo que os apóstolos davam era santo, o ósculo santo é uma demonstração genuína de amor fraternal entre as pessoas que estavam unidas em quem? Em Cristo. Por isso que nós nos saudamos com o ósculo santo. Também vale a pena, eu acho que dizer que o ósculo santo não tinha nenhum tipo de conotação de interesse algum, ou tipo de escândalo ou constrangimento, nada disso. Porque se fosse dessa forma, então essa prática não existia nas escrituras sagradas, nas epístolas bíblicas. O ósculo santo, nesse sentido, então, pastor, ouve bem, é um símbolo de amor de Deus, é a unidade da igreja, é uma expressão de fé e confiança na presença de Deus na vida dos cristãos. A Bíblia ela vai sempre ensinar que a saudação entre os remidos deve ser condizente com o amor que é compartilhados em Cristo Jesus. Essa saudação, ela tem que expressar uma comunhão pura e genuína, uma comunhão que reflete o amor, a paz, uma comunhão que vai te trazer e mostrar harmonia, que vai sempre existir entre os membros de Cristo Jesus. Então, a prática do ósculo santo, que já era entendida pela igreja primitiva como uma ordem apostólica, ou seja, uma ordem de Cristo, uma ordem do Espírito Santo, uma ordem de Deus, ela deve ser também observada como parte do culto cristão. Entendeu? Então, por favor, abra esta Bíblia que o senhor está balançando, que o senhor disse que já leu ela toda, e coloque em prática a verdadeira doutrina de Cristo Jesus.